deixou o Petro de Luanda em meio a muitas polêmicas. Às vezes não media palavras para responder a jornalistas. Entrou em confronto verbal com alguns treinadores adversários. Protagonizou um dos momentos insólitos ao tentar lutar com adeptos por alegada falta de respeito e ameaças. E assim também ficou marcada a trajetória de Beto Bianchi no futebol angolano. Apesar de todas estas nódoas no pano de fundo da carreira dele, o hispano-brasileiro não teve medo de falar e escolheu a TV Zimbo para as últimas declarações, antes da caminhada em direção à casa. Foi com um ligeiro sorriso no rosto que o ex-treinador do Petro de Luanda recebeu a repórter Maria Pedro. Mas o sorriso não demorou a dar lugar à seriedade, porque o primeiro assunto assim exigia. A última imagem dele, que muitos adeptos retiveram, é esta. Beto Bianchi a tentar chegar às bancadas para lutar com um grupo de adeptos que preferiam palavras que terão ferido o treinador. Neste registro exclusivo da TV Zimbo, vê-se que foi preciso o envolvimento da polícia para acalmar os ânimos. A pergunta que vale milhões: por que esta atitude? E eram todos os jogos, ganhando ou perdendo, esses insultos. Então chega um momento também, que eu sou ser humano, eu tenho sangue na veia, é o momento que você explode, né? E esse último incidente que teve foi isso daí. Mas eu quero dizer, e repito, que é um grupo localizado de 10, como muito, 10 pessoas, porque o que é os adeptos mesmo do Petro, a claque, não faziam isso. Então, eu acho também que tem que colocar no meu lugar, né? Não estou justificando esse último incidente que nós tivemos, porque isso já foi a gota d'água. Para tentar perceber o que se passou no fim do jogo contra o Sporting de Cabinda, o técnico revelou que é preciso recuar até o ano em que chegou a Angola. Meses depois de ter iniciado a trabalhar, foi surpreendido já com ameaças de adeptos. As ameaças subiam de tom na medida em que o tempo passava. É um grupo reduzido de adeptos identificados e localizados. Eu sei perfeitamente quem são, que dedicavam não 24 horas, porque acho que não sabia onde eu morava, mas em todos os jogos, antes de começar um jogo que você não pode nem analisar se está bem ou mal feito o trabalho, já estavam me insultando, inclusive a nível de racismo, né? Que hoje em dia isso está bastante proibido. Beto Bianchi não sabe dizer por que as ameaças e não compreendia que o alegado grupo de ameaçadores protestava mesmo que a equipa ganhasse. Aparentava um ambiente pacífico publicamente, mas ele confessou que nos bastidores a situação tornava-se crítica. O assunto chegou inclusive à direção. Mas, claro, a direção também fica um pouco limitada, porque imagino, não sei, não estou dentro para saber, são sócios, são que pagam e têm o direito de sentar ali, né? É o único que faltou um pouco de educação, saber que não é porque está pagando tem o direito de estar humilhando e atrapalhando um profissional, porque o que ele fazia era indiretamente prejudicar a própria equipa dele. Sem ter mais aonde recorrer, Bianchi decidiu fazer de conta que nada se passava. Mas o grupo encontrou nas redes sociais, onde ele está registado, formas para estender os alegados insultos. Foi mais esse tipo de ameaça, as coisas que escreviam que eram fortíssimas, né? Você não chegou a ser ameaçado. Quando tem uma ameaça, você não sabe se é de morte, se é só verbal, né? Eu acho que não tem que chegar a esse ponto de uma ameaça. Sabia gerir os atletas em campo, mas não era capaz de fazer o mesmo com o que ele chamou de grupos de adeptos mal educados. Desde pequeno você tem que ter princípios, tem que ter uma cultura e uma educação. E isso você tem através da sua educação familiar ou não tem. Eu nunca faltei com respeito a ninguém. Agora, se você quer respeito, respeite. Respeite para ser respeitado. O ambiente insustentável com adeptos, a pressão interna e os constantes altos e baixos do Petro foram adversários mais fortes que derrotaram o treinador. Com isso, a solução foi o fim de contrato por mútuo acordo.
Chegou com a missão de voltar a levar o Petro de Luanda ao título de campeão nacional do girabola, mas regressa para casa sem este troféu, apenas com um da Taça de Angola. Esteve sempre atrás do rival de agosto, tricampeão nacional. Também se ficou pelo quase, quando o Petro tinha tudo para avançar na Taça CAF. Muitos adeptos tricolores não se orgulham desse registro, mas Beto Bianchi não pensa duas vezes quando questionado se sai com o sentimento de dever cumprido. Sim. A certeza de Beto Bianchi baseia-se nos registros estatísticos e na atual realidade da equipa do Petro. Os números eu acho que me avalam, dão muita razão ao que eu estou falando, os números. Esse ano mesmo, até o último jogo que eu fiquei aqui com o Petro do girabola, a gente tinha uns 75% de aproveitamento. É uma margem muito boa, né? E os outros anos que nós fomos vice-campeões, por exemplo, o ano passado fomos vice-campeões, com 2 derrotas só durante todo o campeonato. O Petro foi transformado, o técnico admite que ele também, em Angola, teve uma das mais altas experiências enquanto treinador de futebol. Ser treinador do Petro e da seleção foi um momento maravilhoso, uma experiência inovidável, inesquecível, e quem sabe eu possa repetir em outro país com outra seleção. Foi com muita intensidade que o hispano-brasileiro viveu o envolvimento no futebol angolano em pouco mais de 3 anos. Orientar o Petro e a seleção nacional permitiram que ele tivesse uma visão crítica sobre a nossa realidade. Primeiro, trabalhar melhor as bases, jogador de formação. Isso é primordial, que o nível de ensino seja melhor, não por culpa dos profissionais, mas sim pelas condições que eles estão trabalhando. E também as condições, a infraestrutura, né? Estádios, relvado, tudo isso é muito importante, porque nós encontramos estádio em primeira divisão que não é inacreditável que no século que estamos, uma equipe de primeira divisão possa jogar. Isso tira a qualidade do jogador, tira a qualidade do jogo, e o adepto que vai ao campo para ver um bom futebol não vê. Com sinceridade, defende que o nosso futebol chegou a ser ultrapassado por alguns países africanos que se organizaram melhor para se ser uma referência. O técnico, que já trabalhou em 7 países, adverte que chegar distante começa sempre com pequenos passos, mas bem firmes. Muito trabalho, mais disciplina, não só fora de campo, mas dentro de campo também. Mas o caminho está aí. Nós vimos agora a seleção classificou para o CAN. Tanto da Agosto como o Petro na Afrotaças fizeram uma boa campanha os dois, e é prosseguir. O que o Angola precisa é isso, que vai captando as coisas boas e vai assimilando e melhorando o futebol. Na visão dele, uma das alterações imediatas no girabola seria a forma como as equipas chegam à primeira divisão. Bianchi admite que é quase insólita a facilidade com que os clubes angolanos chegam ao principal campeonato de futebol. Que qualquer equipa de segunda divisão já tem o ano seguinte em primeira divisão. Uma equipa que é formada, que tem um ano de vida, só de disputar a segunda divisão já passa a primeira. Então, esse tipo de coisa tira um pouco a evolução do futebol, né? Não basta ter-se a vontade de formar uma equipa para jogar. É preciso ter noção do dinheiro a ser envolvido. É inaceitável. Todos os anos de girabola, 2 ou 3 ou 4 equipas ameaçam em abandonar o girabola. Isso é a primeira divisão. Isso é ridículo. 2 meses de liga já tem problema econômico. Mesmo com todos esses problemas no futebol nacional, o ex-treinador tricolor sente-se ligado a Angola. Daí as palavras do coração. Sinceramente, eu saio contente nesse sentido, triste porque estou saindo antes do tempo.